Fala, nação rubro-negra! Fladusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações, principalmente do Mengão no mercado da bola. O Flamengo que já tem um novo alvo, caso a negociação com o atacante Caio Jorge do Cruzeiro não avance. E esse nome é o Marcos Leonardo, jogador do Al Hilal. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre o Flamengo no mercado da bola, inclusive com Marcos Leonardo entrando na mira do Mengão. No final do vídeo, inclusive, vou trazer uma notícia para vocês do GE relacionado ao Marcos Leonardo. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e, lógico, deixe seu like para dar aquela força e ajudar aí no crescimento do trabalho. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Marcos Leonardo, eu falei que era um ex-menino da Vila, é a opção que o Flamengo tá mirando caso não dê certo o acordo com o Caio Jorge. A reportagem completa está no nosso site espn.com.br. Vale sempre a pena você visitar o nosso site com informações importantes. Também nas nossas redes sociais, Instagram, por exemplo. O que você acha? Ô, Matheus, começar contigo agora. O que você acha dessa opção? Ele foi muito bem no Mundial, né? Opa. E continua bem. A gente faz aqui a Liga dos Campeões da Ásia. O Marcos Leonardo, sempre opção direta da equipe do Al Hilal. Indiscutivelmente um bom jogador, capacidade de finalização, uma boa movimentação também dentro da área. Agora, eu acho que é uma engenharia pesada. É uma operação realmente bem forte que o Flamengo vai tentar... Porque os homens têm dinheiro lá, né? Exatamente. E não só dinheiro, porque vai tirar um dos caras que é um dos artilheiros do campeonato, do Arabão. Então, talvez o Caio Jorge fosse mais acessível aí na troca. Vai ser difícil para o Flamengo. O Flamengo está só interessado em jogadores de quem não precisa de dinheiro. O Pedrinho está muito bem resolvido e o Sheik lá, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma disputa de quem tem dinheiro para gastar para quem não tem nenhuma pressa para vender. Então, assim, é um cabo de guerra danado. Sabe que, tirando essa temporada de agora, onde o Caio Jorge foi um dos destaques, tirando 2025 do Caio Jorge, eu sempre preferi o Marcos Leonardo ao Caio Jorge. Sempre me encantou mais. Essa temporada, a gente viu aqui de perto, o Caio arrebentou. Mas acho o Marcos Leonardo um jogador muito inteligente, né? Muito demais. Bom e muito inteligente para jogar. A adaptação do Caio Jorge demorou um pouquinho. Sim. Do time do Cruzeiro. Sim. O Marcos Leonardo, eu acho que não teria nenhuma dificuldade de adaptação. E, curiosamente, como a gente está falando de meninos da Vila, de forma seguida aqui no programa. Flamengo, né? O Flamengo tem uma tradição. Se você pegar Thiago Maia, Gustavo Henrique, Bruno Henrique, Gabigol, agora que é o Gabriel Brazão, Danilo, Alexandre, tantos e tantos jogadores. Diego Ribas, né? Tem isso, né? Agora, Pascoal, o Al Hilal tem o problema de estrangeiros, né? Vai abrir mão do Marcos Leonardo é porque prefere outros estrangeiros no elenco. Tem um limite ali que pode usar. Mas esse é um jogador que eu não abriria mão. Eu também. Eu acho que ele não vai abrir mão. Eu acho que esse é um jogador que eu não abriria mão. Jogador que São Paulo, né? Jogador que decide jogo. Jogador que faz gol importante. Jogador que traz título. Que traz a torcida para assistir o jogo. Esses jogadores não podem ser minimamente menosprezados, né? Esses caras têm que ser valorizados. Como a gente falou agora do Gabigol, como a gente falou do Caio Jorge, pode falar do Marcos Leonardo. Eu gosto, são características semelhantes, com alguma diferença. O Caio Jorge gosta mais de sair dos lados para dentro. O Marcos Leonardo é mais... atua bem entre os volantes e os zagueiros, sabe jogar, sabe entrar em diagonal, mas é um jogador mais objetivo. Né? O Caio Jorge é um jogador que sabe sair, tabelar e pegar na frente. O Marcos Leonardo é o da definição. A bola tem que chegar nele para ele definir. São características um pouco semelhantes de flutuar entre os zagueiros e os volantes, mas na hora da definição eu gosto mais do Marcos Leonardo. Agora, será só que para dar o crédito aqui, Matheus, desculpa. O Daniel Bocato, quem faz a reportagem, assina a reportagem no nosso site. E é o seguinte... Daniel Bocato. Ainda não está oficializada uma proposta, mas o Flamengo estuda... avalia uma investida no jogador, né? Ainda me parece que o Caio Jorge é uma esperança maior para o Flamengo, mas tem esse plano B. O plano B que tem 11 gols em 16 jogos na temporada pelo Al Ahly. Excelente, né? Pelo Al Hilal, perdão.
e tem 22 anos. É uma tentativa difícil do Flamengo, porque a gente está falando de um dos principais jogadores de um dos clubes mais ricos do mundo, que é bancado pelo Estado Saudita. Então o Flamengo, se quiser, vai ter que desembolsar uma boa quantia ou vai ter que abrir mão de jogadores que são valiosos também no seu plantel, o que eu não acho que vai acontecer. Mas claramente a gente vê um perfil, né? O Flamengo identifica um perfil. Um atacante jovem, aquilo que o Bappi já falou anteriormente, para o Flamengo contratar jogadores que possam fazer parte do time para longo prazo e, eventualmente, ter um potencial de revenda, e um perfil tático também. O Flamengo não está buscando um centroavante tipo Pedro. O Flamengo está buscando um centroavante de movimentação, tipo o Caio Jorge, tipo o Marcos Leonardo. Então, você tentar o Caio Jorge, não conseguir eventualmente, e começar a pensar no Marcos Leonardo, faz sentido, mostra que você sabe o que está fazendo. Existe uma linha de raciocínio, não é uma contratação aleatória. Você não está trazendo, por exemplo, um jogador como o Hulk, que já é um cara mais de definição, que não vai te dar tanta mobilidade. O Flamengo está pensando em montagem de plantel, não é uma satisfação para a torcida, algo assim. É algo que faz total sentido na cabeça do E o Flamengo cria muita jogada, né? Ter um centroavante ali pode fazer com que o Flamengo marque mais gols. Você já imaginou o Caio Jorge ou o Marcos Leonardo com o debochado só? O Jorginho chegando de trás, faz aí, meu filho. Carrascal. Vem a bola. Então, Pim Pam Pum era Dona Ernesto Filipe Nunes, que falava que o Palmeiras precisava jogar na tática do Pim Pam Pum, que era o gol. Em 3 movimentos ele queria a marcação de um gol. Agora, com esses caras na frente, o Flamengo é tão absurdo, né? O Flamengo hoje chega... O Flamengo está emprestando o Matias Vinha para o River Plate, porque tem o luxo de 3 laterais esquerdos que têm potencial de seleção. O Vinha é da seleção uruguaia, muitas vezes joga como zagueiro ou como lateral, dependendo de como acorda o treinador. Porque você sabe que o treinador lá, quando acorda, ele pode botar o Vinha de zagueiro ou o Vinha de lateral esquerdo. Né? Aí sem avisar. Sem avisar o próprio jogador. Não, eles não falam com o jogador. Não. E aí o Piquerez, ele fala pro Piquerez, hoje você vai jogar de zagueiro. Não. Hoje é o Vinha que vai de zagueiro, o Piquerez, você vai de lateral. O Vinha, você vai de lateral, o Piquerez vai de zagueiro. Entendeu? Ele vai mudando essas coisas. Mas é incrível como o Vinha jogou pouco no Flamengo esse ano, né? Foram 10 jogos. Ele teve uma lesão. Teve uma lesão grave, né? Ele teve uma lesão, vamos o Alexandre também... tomou conta ali. Mas o Alexandre foi contratado exatamente por causa da lesão dele. E o Ayrton Lucas também sempre ofereceu uma boa possibilidade, apesar de alguma oscilação também nessa temporada. Essa questão da oscilação dele é o que chama a atenção do torcedor do Flamengo. Por que o Vinha sai? Porque o Vinha vem em recuperação e daria o retorno nessa temporada, fatalmente. Mas a gente não acompanha treino. E quem treina... O treinador é o Felipe. O treinador é o Felipe, que era lateral esquerdo. Bem do mais ou menos. Uma característica bem semelhante à do Matias Vinha. Porque o Vinha é um jogador que gosta de vir por dentro e finalizar de fora da área. Era a característica dele do Palmeiras, por isso que ele vai jogar na Roma, na Itália. Foi contratado pelo time italiano. Agora, sai o Matias Vinha. Nota só o Flamengo. Traz o Vitão para a zaga. Um centroavante do porte desses 2 nomes que estão sendo apresentados, puxa vida, o Flamengo só repõe, porque o Juninho vai embora. X. Foi pro Pumas, né? Juninho X. Não, só o Juninho. Não mexe com essas coisas, o Zupac. É só o Juninho. O Juninho vai pro México. Vai pro México. Perfeito? Então, vamos ver o que vai acontecer. O elenco tá melhorando, a sonoplastia tá pronta lá. Incomparável. Incomparável nas Américas, eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Incomparável! Tá com pouco ar, precisa melhorar isso aí, né? Se contratar o Marcos Leonardo ou então o Caio Jorge, aí eu vou botar uns 600 ar nisso aí para completar. Porque na América Central, na América do Norte e na América do Sul não tem comparação, nenhum elenco se compara ao elenco do Flamengo. O Flamengo não está sendo montado para ganhar só títulos nacionais ou da América do Sul, que é a Libertadores da América. O Flamengo está sendo montado para ganhar um Mundial de novo. E esses caras fazem parte disso aí. Bom, falando em outra negociação que envolve Cruzeiro e Flamengo, o Flamengo, no caso, porque o Gerson é um ídolo do Flamengo, né? O Gerson pode estar voltando ao futebol brasileiro, mas especificamente ao Cruzeiro. O Marcão, pai do jogador e agente,
falou sobre o assunto. Vamos conferir. Parece que é jogar no Cruzeiro e ir para a Copa do Mundo. É uma entrevista no canal do Samuca, do colega Samuel Venâncio, a quem a gente agradece aí as imagens. E aí, Matheus, é uma pedra cantada, é roubado ir para a Rússia. O Gerson pensou muito em dinheiro ao aceitar o convite do Zenit, né? Assim, tem uma questão pessoal, né? A questão de vida, o projeto dele de vida, independente do projeto esportivo, o que ele pensa para o futuro da família, para a projeção pessoal, fazer o pé de meia mesmo pensando no final da carreira, isso é uma escolha fora campo. Agora, pensando na parte técnica, acaba ficando mais, entre aspas, escondido na Rússia, até porque o nível de enfrentamento do campeonato é entre eles, por conta do banimento das competições europeias, apesar da gente estar até conversando aqui ainda agora do Douglas estar sendo convocado, a seleção brasileira no meio de campo já está mais ou menos desenhada, a gente já começa a falar de Casemiro, de Bruno Guimarães, de Paquetá, alguns jogadores. E um tempo atrás o Gerson era o cara ali. Exatamente, principalmente na gestão do Dorival, né? Vinha sendo titular e com a não visualização, digamos assim, do Gerson em enfrentamentos de alto nível, acaba fazendo com que ele, num ano de Copa do Mundo, acabe buscando esse retorno, essa transferência para cá para o futebol brasileiro. Acho que o Cruzeiro ganharia muito caso teria uma qualidade ali junto com o Matheus Pereira na criação, essa possibilidade de distribuição rápida de jogadas. E o Gerson também, tendo uma característica, podendo atuar tanto de segundo homem de meio de campo, quanto esse cara mais avançado, dando muitas opções para o Tite, que já conhece o trabalho dele, acho que seria uma dentro. Vamos dar uma conferida o que disse o vice-presidente do Cruzeiro, o Pedro Júnior, também sobre essa negociação. Essa é uma negociação difícil, né? A gente está em pleno vapor nas negociações, mas é uma negociação que vai demorar algum tempo. Um jogador da grandeza do Gerson, uma negociação difícil. Está num clube muito grande da Rússia, mas as tratativas estão avançando, não de forma tão rápida como a gente esperava, mas estão avançando e a gente espera aí num final feliz, mas como eu disse anteriormente, é uma negociação difícil que vai levar um pouco mais de tempo. Já tivemos conversas, os primeiros contatos, já estamos em alguma negociação e esperamos o mais breve possível tentar anunciá-lo, mas mais uma vez, não é uma negociação fácil, é uma negociação muito difícil e que a gente espera, quem sabe, ter êxito nessa negociação. Com o atleta já falamos também, tem um desejo de retornar para o Brasil, é um atleta que qualquer clube do futebol brasileiro tem um desejo de contratar o Gerson, o Cruzeiro não é diferente, mas ele tem um desejo de voltar para o Brasil e isso é muito importante. Até pensando em Copa do Mundo, né? Nessa esperança de ser chamado pelo Ancelotti. O Pascoal me lembrava que a janela internacional abre nesta segunda-feira, né? Também conhecida como amanhã. E aí tem essa possibilidade de entrar Jonathan Jesus no negócio. É o que você lembrava, né? Anteontem que a gente estava fazendo programa juntos, na sexta-feira. É a empresa de gás da Rússia, que é a dona do time. Então não tem problema de dinheiro lá. Mais um que não tem problema. Aí é briga de rico. Aí é zero de problema. Por isso é que o Zenit diz o seguinte: quer comprar? Paga o que eu paguei. Né? 25 de euros, né? 25 milhões de euros. Não tem essa... E na negociação eles falam que querem 40. Né? Sim, mas pagou 25, quer 40 para começar a conversa. Não, mas assim, sempre vem isso. Porque, na verdade, eles querem o zagueiro também no negócio. O Jesus, né? Que eu acho muito bom zagueiro. Se eu fosse Cruzeiro, não colocaria o Jonathan Jesus no negócio. Nem para ter o Gerson? Não, porque se é um baita zagueiro. Porque o Cruzeiro vai precisar contratar zagueiro, certo? Sim. E se botar o Jonathan Jesus, vai ter que contratar 2 zagueiros. E estava acertado com o Vitão, né? Perdeu o Vitão pro Flamengo. Perdeu o Vitão, vai precisar de 2 zagueiros. Porque esse garoto é bom jogador. E eu tô vendo aqui a campanha do Gerson, né, na temporada, considerando o recorte de julho para cá. Foram 12 jogos, ele marcou apenas 1 gol. E se a gente pegar a minutagem, ele só fez 90 minutos completos no jogo contra o Akron. Esse jogo foi no dia 6. A gente está até com os números na tela. Presença em 57% dos jogos. Dos 15 que ele atuou, apenas 11 como titular. É pouco, né? É muito pouco. Mas, assim, a gente tá falando só de campeonato russo, né? A gente dos jogos muito... na Rússia, porque, não, como o Matheus lembrou aqui, não tem
por causa do conflito com a Ucrânia, não tem time russo participando de A campeonatos gente pensa europeus. muito no que representaria para o Cruzeiro ter o Gerson, a gente pensa muito no lado do Gerson, porque ele é um jogador brasileiro, mas, pô, o time foi lá, pagou 25 caminhões de euros, de milhões de euros pro Flamengo para trazer. Aí dá 6 meses, o camarada quer ir embora e quer que o time faça um bom preço para vender ainda? Pô, é até um desrespeito com o Zenit isso aí, cara. É que a gente não tem vínculo com os times de lá, a gente está preocupado com os times de cá. Agora, o Zenit pagou 25 milhões de euros para tirar o Gerson do Flamengo, jogando pra caramba. Pra dar 6, 7 meses, o cara quer o preço que eles querem. Se eu sou o Zenit, bota o preço lá em cima, cara. O cara acabou de chegar. É por isso que eu falo, os movimentos de carreira do Gerson me chamam muito a atenção. Porque, assim, é o que o Matheus falou. O jogador correr atrás do máximo de dinheiro que ele puder durante o tempo em que ele tiver destaque, é uma carreira curta, uma carreira difícil, a minoria chega lá, a gente sabe, isso é absolutamente legítimo. Agora, esportivamente, esses movimentos, eles impedem o Gerson de ser um craque na exata proporção que ele poderia ser. Porque ele sai cedo do Fluminense e vai para a Europa. Teve a chance de ali estourar. Não adaptou na Itália, voltou para o Flamengo. Tava no Flamengo muito bem. Aí vem a proposta da França. Falei, bom, agora ele vai para a França, o Gerson é um craque, ele vai do Olympique para um outro time maior. Não, bate na França e volta porque o técnico, depois que o São Paulo foi embora, o técnico que assumiu não colocava ele para jogar. Aí ele volta para o Flamengo. Falei, bom, agora ele vai ficar aqui e vai criar raiz. Não, o técnico botava ele ponta esquerda, né? Pois é, sempre os técnicos estão errados. Nunca são jogadores. E ele voltou pro Flamengo felicíssimo, jurando amor ao Flamengo. E jogando muito, seleção brasileira. Falei, bom, agora ele vai ficar raiz aqui. Seleção brasileira titular no momento delicado e ele era um dos poucos que conseguia se sobressair num meio de campo que tinha muita dificuldade. Aí vem o Zenit, um caminhão de dinheiro, leva ele pra Rússia, é direito dele, aí bate 6 meses, ele quer voltar. É muito difícil de entender qual é o rumo de carreira que quer o Gerson do ponto de vista esportivo. E o que me chama a atenção é como a gente discutiu isso aqui no programa da SP. Era óbvio que não é legal pro Gerson sair agora. Ele é campeão brasileiro também, né? O caso do Gerson... É brasileiro, claro que é. O caso do Gerson, assim, a gente fala da saída do centroavante do Caio Jorge para o Flamengo, que o Cruzeiro botou o preço lá em cima. O Cruzeiro não pagou caro pelo Caio Jorge. 6 milhões de euros. Vai vir baixa. Mas pede 50. Você entendeu? Eu acho justíssimo isso, porque não tem outro. Não tem outro para trazer como centroavante. Vai ter que gastar 50 para trazer um centroavante. No caso do Zenit, qual jogador eu vou contratar para o lugar do Gerson? Eu vou precisar dos mesmos 25 ou de mais do que 25 para poder trazer um jogador. Mas o Jonathan Jesus me interessa. Quer dizer, já tem essa abertura do time russo, né? Pelo que você está vendo, a conversa está andando, você está achando que vai sair negócio? O Zenit não diz que não vai negociar. Só tem o preço dele, né? Só que tem o preço dele, o Cruzeiro. Eu não deixo de negociar o Caio Jorge com o Flamengo, mas eu quero 50 milhões de euros. O Zenit, eu não vou deixar de negociar o jogador com vocês, mas eu quero, pelo menos, o que eu paguei. Os caras não vão rasgar dinheiro em 7 meses, pô. Entendeu? O Gerson é um monstro de jogador. O Gerson, em condições normais, jogando no Brasil ou jogando numa outra liga que tenha possibilidades de confrontos internacionais, porque você não tem isso na Rússia, ele seria expoente para a seleção brasileira. Esse vai e vem que o Zupac relatou aqui da carreira dele não altera em nada a nossa visão do que ele pode fazer no Cruzeiro. Não. Né? E pelo lado do O Cruzeiro Zenit, tá certo em querer o Gerson, imagina. É 8 e vive. Mas tá com um cara que vai sair negócio. Eu não tenho essa certeza, não. Agora, Porque pro Marcão tá em Belo Horizonte, vice-presidente falando. O Pedrinho vai ter que botar a mão no bolso. É isso aí. Eu fico pensando se cedeu tem o relação Jonathan com o negócio Jesus. do Caio Jorge. Cedeu o Jonathan Jesus e mais os 25. Porque o Zenit, o Zupac pode até lembrar, trabalhou no Corinthians, o Duqueiroz foi envolvido também em transferência, o Zenit leva jogadores novos. Quando o Corinthians Aliás, essa é uma negociação que na época foi muito criticada, mas o tempo mostrou, e a época foi tocada pelo ex-presidente do Willian Monteiro Alves, que foi uma negociação muito boa para o Corinthians, né? Porque o Corinthians contratou o Yuri Alberto, e o Corinthians tem metade dos direitos do Yuri Alberto, e colocou no negócio o Robert Renan, que não valorizou, o Duqueiroz, que não valorizou como se esperava que fosse valorizar, o Mantuan, Gustavo Mantuan, que está lá no Zenit ainda, o Ivan, goleiro, que agora voltou, é reserva do Internacional, e a preferência pela compra do Pedrinho, atacante, que agora foi do Zenit pro futebol árabe. Nenhum desses explodiu. O Yuri Alberto explodiu. Então o Corinthians envolveu
um caminhão com 5 moleques, 4, 5 moleques, para ter o Yuri Alberto em definitivo, sem colocar dinheiro. E que na época também tinha recém-estourada a questão da guerra e tinha os jogadores querendo sair da Rússia, e isso virou uma pressão para o Zenit conseguir se desfazer mais rápido. Isso acontece, embora a guerra continue acontecendo, mas isso acontece menos agora em relação ao Gerson. Yuri Alberto, que foi tirar cidadania, né? Europeia, cidadania italiana. Foi para Roma. Foi liberado pelo Corinthians para isso. Mas Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que está firme no mercado da bola, tentando, né, reforçar aí o seu elenco, melhorar ainda mais o elenco que já é muito forte. Flamengo que está, logicamente, na busca pelo atacante Caio Jorge do Cruzeiro, mas tem agora, ó, na mira, segundo o próprio GE, publicou Marcos Leonardo no Flamengo. Tá ali, ó, ainda de olho em Caio Jorge, clube amplia a busca por atacante. Atacante do Al Hilal interessa ao clube carioca, que ainda não formalizou a proposta e continua sonhando com o artilheiro do Cruzeiro, que é o Caio Jorge. E aí, meus amigos, Flamengo agora, né, voltando aí também os seus olhares para o Marcos Leonardo, que é um bom jogador, né? Tem aí realmente um histórico muito bom, né? É um cara que é jovem ainda, como o próprio BAP falou. Tem aí a situação do Caio Jorge ainda rolando, né? Muito dinheiro na mesa. E aí, o que você acha? Caio Jorge, Marcos Leonardo, outro nome? E aí, você acha que vale a pena o Flamengo investir pesado para tentar trazer o Marcos Leonardo? Deixar o Caio Jorge de lado, já que o Cruzeiro está fazendo jogo duro, e investir todas as fichas no Marcos Leonardo? Ou você teria outro nome aí, né, ainda como uma terceira opção, caso, né, o Flamengo não consiga nem Caio Jorge, nem Marcos Leonardo? Coloca aí nos comentários como é que seria, né, o seu plano para contratar esse atacante do Mengão que o Flamengo quer para essa temporada de 2026. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!